Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, não é? Mas vamos nós. Nós estamos dando início hoje ao nosso segundo bimestre, não é? O que vocês imaginam que nós vamos ver? Eu já dei algumas sugestões, não é? Então, tá aí a imagem de que assunto nós vamos trabalhar, né? Há uma cena do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né, que é a questão da indústria, né, da famosa Revolução Francesa. Para isso, nós vamos dar início ao nosso capítulo, né, capítulo 11, um novo fast food para você. O que quer dizer fast food? Fast food significa comida pronta, ou seja, a questão da praticidade. Né? Você vai chegar e a comida vai estar pronta, você chega, compra, se alimenta e vai embora. Você não vai perder tempo. Olhem bem, tempo, que o tempo é muito importante para esse novo processo do trabalho. Então, o fast food ele vem justamente para isso daí. Por quê? Porque o tema principal do nosso capítulo, que ele vai abordar, é justamente a questão do mundo do trabalho e a educação. Como é que o trabalho ele surge, como é que o trabalho ele é e por que a educação é muito importante nesse novo processo do trabalho. Por quê? Vou deixar essa perguntinha aí para vocês ficarem imaginando. Por quê? Mas vamos nós. Você assistiu? Eu comecei o nosso segundo bimestre realmente passando esse filme para vocês. Tempos Modernos. Quem não assistiu, é bom assistir. E quem assistiu, assiste novamente. E vamos a algumas perguntinhas para a gente relembrar isso daí. Porque esse filme vai ter um contexto primordial para o nosso entendimento do nosso capítulo. Né? Então vamos nós. Primeira questão. Qual o contexto social e econômico relatado no filme? Que contexto social e econômico que aparece no filme? É isso que vocês vão colocar para mim. Em seguida, quais aspectos significativos mudaram e quais permanecem na estrutura econômica e social? Houve mudanças? E quais foram? Ou permanecem da mesma forma? Segunda, quais impactos provocados pela Revolução Industrial são possíveis de serem observados no filme? Que impactos foram provocados pela Revolução? Terceira, quais questões aparecem na cena da máquina de refeições? Qual é a questão que aparece nisso daí, nessa cena? E a última, os empregados eram especializados? Considerar a execução do trabalho. Ou seja, aqueles trabalhadores da empresa, da indústria, da fábrica, eles tinham uma especialização? Qual era? Hein? Então vou uma pequena introdução para a gente poder realmente rever. Estou colocando para vocês algumas imagens dos famosos fast food. Certo? O que quer dizer fast food? Lembrando, comida pronta, rápida, prática. Então vamos nós. Nós somos todos flexíveis, terceirizados ou produtivos. O que é ser flexível? Quando eu me refiro para vocês, o que é ser flexível é você ser maleável, é você saber lidar com vários problemas e tentar solucionar todos, né? Antes você era programado para resolver uma única coisa. Hoje não, você hoje tem que estar preparado para saber lidar com todos os problemas. Se eu trabalho com um computador, não é simplesmente eu fazer o ato de ligar e desligar. Se ele der algum problema, eu estou apto a resolver esse problema. Então, quando eu me refiro a ser flexível, é saber lidar com as próprias emoções e se comportar de forma maleável diante de novas informações ou exigências da realidade. Se já ajudava no equilíbrio da vida pessoal, a flexibilidade está sendo hoje muito valorizada no mercado de trabalho. Então você tem que saber lidar com as várias situações que aparecer. Não é só uma coisa, é todas. O que aparecer você está apto a resolver.
Se eu me refiro para vocês o que é terceirização, né, pessoas terceirizadas, é quando simplesmente a empresa ela não quer manter nenhum vínculo empregatício. Então ela vai contratar uma empresa e essa empresa ela vai contratar os funcionários. Ou seja, isso eu não estou gerando nenhum vínculo empregatício. Né? Então, quando eu me refiro à questão da terceirização, é o fenômeno atrás do qual uma empresa contrata um trabalhador para prestar seus serviços a uma segunda empresa, tomadora. A tomadora se beneficia da mão de obra, mas não cria vínculo empregatício com o trabalhador, pois a empresa contratante está entre ambas. Ou seja, se eu não lhe quiser mais seu serviço, eu posso lhe demitir na hora que eu quiser. Eu não quero mais aquele funcionário aqui de maneira nenhuma. E a empresa vai arrumar outro para mim. Eu não tenho um vínculo empregatício. Caso você entre na justiça, quem vai pagar por todos isso aqui é a empresa que lhe contratou, não fui eu. Porque eu contratei a empresa. E produtivos? É você melhorar aquilo que você está fazendo. Isso chama-se ser produtivo. Então, a cada busca, a cada novo patamar que a gente, de crescimento que nós buscamos, é justamente sermos produtivos. Então, refere-se àquele trabalho que tem a capacidade de modificar o valor de uso. Você está investindo no que você está fazendo. Então, você vai passar a dar um valor maior. Se é no caso das mercadorias, né, ou de proporcionar serviços, gerando a riqueza material e não material que sustenta a sociedade. Né? Se você trabalha vendendo produtos, você vai destacar aquele produto. Se você trabalha com alimentos, você vai mostrar o quanto é saboroso aquele alimento que você está trabalhando com ele. E assim nós vamos seguindo essa cadeia aí. Então, quando eu me refiro, nós somos flexíveis, terceirizados e produtivos, ou aí a gente vai entrar nessa questão do que é realmente melhor. Patrão nunca mais. Vende-se máquina de pizza. Olha aí. Por que patrão nunca mais? Porque no novo processo agora, século XXI, a gente busca uma autonomia melhor. Patrão nunca mais é porque a gente... Primeiro vem a questão do processo de que emprego está difícil. Segundo, é porque a gente passa a ser o chefe. Então eu mesmo vou produzir, eu mesmo vou vender. Eu não tenho mais que estar com aquela pessoa me cobrando o horário, me cobrando a produtividade. Não, eu sou o chefe. Então, cada vez mais uma frase assim reflete os novos tempos que vivemos neste século XXI. Não é mesmo? Isso não acontece diariamente? Ora, como os empregos estão escassos, todos precisam mesmo se virar e ser o seu próprio patrão, não dependendo de mais ninguém. Por isso que a gente coloca essa frase, patrão nunca mais. Se eu estou me referindo a patrão nunca mais, é porque eu quero ser independente. Eu não quero mais depender de uma pessoa para mim. Então eu vou trabalhar com isso. Eu vou ser o meu chefe. A não ser se você quiser realmente continuar com a sua chefia e rezar para não pegar um chefe como aquele Sr. Burns do seriado Os Simpsons, né? Por quê? Porque ele vai visar exclusivamente o dinheiro. As condições do trabalho do trabalhador, ele não está nem aí. O importante é ele estar lucrando, o importante é ele estar ganhando dinheiro. Né? A não ser se a gente quiser isso daí pra gente, né, sem algum problema. Então, para que eu possa fazer com que vocês entendam melhor, eu vou voltar um pouquinho e vou falar para vocês sobre dois processos que era para mim ter falado na aula passada, mas não falei, mas vou falar agora. Globalização e neoliberalismo. O que é globalização? A grosso modo aqui, unificação dos mercados. O que é essa unificação de mercado? Nós podemos observar nessa imagem aqui, onde justamente nós temos uma interligação entre os países, entre os continentes. Essa interligação, ela vai ocorrer justamente dessa forma. A praticidade, você vai trazer as coisas para elas, então, mais próxima. É o ato ou efeito de globalizar. Historicamente, o processo consiste no aumento das relações entre
A partir da diminuição das suas distâncias, essas relações são principalmente econômicas, mas também sociais, culturais ou políticas. Esse conjunto aí, econômicas, sociais, culturais e políticas, é justamente o que nós trabalhamos, é o que nós vemos no nosso dia a dia. Né? Com esse processo de globalização, ficou uma coisa muito mais fácil para a gente. Né? A sua origem ela vai nos remeter a partir do processo que nós chamamos de período mercantilista. Lá no século XV, né, as nações europeias passaram a realizar longas viagens de navio procurando novas terras e riquezas. Né? Então esse período mercantilista nós vamos remeter ao finalzinho do modelo absolutista e o início do processo da formação capitalista, né? Onde nós tínhamos a figura do rei, mas quem estava bancando era a nova classe social que surgia, a burguesia. Sendo assim, nós vou mostrar para vocês as fases do capitalismo. Que fases são essas? A primeira vai remeter do século XV ao século XVIII, que é o período das grandes navegações e descobertas marítimas. Né? É onde aí a gente tem o Brasil foi descoberto. Né? Ou seja, nós tivemos os dois países, como eu coloquei para vocês no capítulo passado, Portugal e Espanha, que foram os pioneiros, foram os primeiros que saíram nessa questão. E nós temos também a questão da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né? O advento da industrialização, o processo fabril, que na próxima aula eu vou explicar melhor o que foi essas revoluções industriais. A segunda fase vem do século XVIII a o XX, né? Entre os séculos XVIII e XX. Eu vou para a segunda Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial e a expansão do capitalismo. Certo? Nós tivemos esse processo. A terceira fase, final do século XX, Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, do regime socialista, Guerra Fria. Se eu pegar para vocês, nós tivemos a Segunda Guerra, a expansão do capitalismo. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, nós entramos num processo chamado de Guerra Fria. O mundo foi dividido entre dois blocos, capitalistas e socialistas. Como é que eu posso dizer isso claramente, desse processo da Guerra Fria? Porque a Alemanha ela foi dividida em duas. Ficou a Alemanha ocidental, capitalista, e a Alemanha oriental, socialista. Como é que eu posso dizer qual foi o marco principal? A construção do Muro de Berlim. Ou seja, esse muro ele separou a Alemanha entre dois blocos. Né? E o fim foi justamente pôs fim à queda do Muro de Berlim. A Guerra Fria acaba, esse mundo socialista ele vem à ruína, né? Põe o fim da União Soviética. E a quarta fase, século XXI, nova ordem mundial, domínio do capitalismo do mundo. Ou seja, a Guerra Fria não existe mais, o mundo socialista não existe. Com raras exceções, alguns países vivem essa questão ainda, mas o capitalismo realmente ele passa a predominar nessas regiões, tornando-se assim uma força maior, que é o que acontece hoje na nossa atualidade. Características da globalização: aumento das relações econômicas entre países, maior produção e consumo de bens e serviços globais, informações disseminadas instantaneamente, surgimento de empresas multinacionais e transnacionais, surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais, avanços tecnológicos e meios de comunicação, economia informal. Ou seja, pessoal, olha aí. Quando eu falei para vocês que a unificação dos mercados é justamente que a gente tem essa relação mais próxima. Relações econômicas entre países. Essas relações econômicas vêm justamente pela questão da criação de blocos econômicos. Ou seja, cada bloco econômico é uma forma de aumentar, de proteger, de fortificar os seus produtos, de fortificar a sua moeda. Né? Com isso diminui a questão da diminuição das barreiras. Todos os países membros desse bloco têm facilidade
com os seus produtos de compra e venda, principalmente venda. Né? Informações disseminadas instantaneamente. Ou seja, você está na sua casa assistindo sua televisão, seu filme ou sua novela, de repente entra aquele plantão. Aconteceu algo lá do outro lado do continente e nós já estamos assistindo na nossa casa. Né? Avanço tecnológico, imagina aí, em pleno século XXI nós estarmos ainda naquele processozinho das famosas cartas. Esqueçam de celular, esqueçam de WhatsApp, esqueçam de todos esses mecanismos de via internet que nós usamos. E os meios de comunicação? Olha a facilidade que nós temos. Hoje eu posso simplesmente falar com uma pessoa que está lá em São Paulo olhando para a cara dela. Coisa que antigamente isso não poderia acontecer. E economia informal é aquela economia que você busca, que não está vinculada aos padrões comuns. Né? Exemplo maior, aquelas pessoas que vendem aqueles bombons de frente da nossa escola. Ali é uma economia informal. Os camelôs, as pessoas que vendem comida em porta, etc. Tudo isso aí é uma economia informal. Não tem registro. Né? Neoliberalismo, olha aí a imagem linda, bonita que eu estou deixando para vocês. O importante do neoliberalismo é o dinheiro. Não importa o trabalhador, e sim o dinheiro. Olha aí a maleta do doutor. Um relógiozinho na mão, o tempo, e quanto mais demorar, mais dinheiro ele vai ganhar. E assim sucessivamente. O neoliberalismo ele vem justamente para contrapor. E o que é o neoliberalismo? Antes do início aqui, bem rapidinho, o que foi o liberalismo? Porque o neoliberalismo veio depois do liberalismo. O liberalismo foi uma doutrina que surgiu lá junto com a Revolução Francesa, onde a gente tem agora o que? O Estado surge com força total. E quem é o Estado? É o povo. Né? Então, o lema da Revolução Francesa é o que? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. Então, o Estado ele é forte. E com o neoliberalismo, o Estado ele perde força. Ele deixa aquela questão do comando e passa a ser um coadjuvante. Né? Ele não tem mais poder de mando sobre o que é seu. Então, o neoliberalismo é a retomada dos valores ideais do liberalismo político e econômico, que nasceu do pensamento iluminista e dos avanços da economia decorrentes da Revolução Industrial do final do século XVIII, com a adequação necessária à realidade política, social e econômica de cada nação que se manifesta. Esse processo do neoliberalismo é justamente o Estado que ele deixa de ser o ator principal para se tornar um ator coadjuvante. Porque quem manda realmente são as empresas multinacionais. A sua origem vem do século XVIII, em oposição ao mercantilismo. É as imposições aos trabalhadores em consequência da Revolução Industrial. Nós vamos ver na próxima aula justamente isso daí, porque o tempo ele é muito importante. No filme vocês viram uma cena do filme que fala claramente sobre essa questão. Quando o Chaplin vai no banheiro. Ele está lá bem sossegado, de repente aparece uma tela do patrão cobrando para ele retornar. Ou seja, ele não pode parar para descansar. Ele é uma máquina, ele é um trabalhador, ele tem que estar lá trabalhando. Né? Neoliberalismo versus liberalismo. O neoliberalismo reforçou as bases liberais, tendo ambos os mesmos fundamentos. Segue o mesmo padrão? Segue, mas só que o neoliberalismo a população deixa de ter seus privilégios. A classe trabalhadora nem se fala. Totalmente diferente do processo liberal. Né? A teoria do liberalismo reúne princípios que surgem em defesa à liberdade dos cidadãos, em oposição ao absolutismo. Por isso que eu coloquei o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso daí vai fazer com que a gente tenha essa diferença. Características do neoliberalismo: privatizações de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais, abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico,
redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Né? Privatização, é como eu falei para vocês, o Estado ele perde poderes. Antes as empresas estatais pertenciam ao Estado, hoje não pertence mais. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que nós entramos realmente nesse processo do neoliberalismo, a venda das empresas estatais. Nós começamos com a famosa Vale do Rio Doce, uma empresa brasileira altamente do Estado, altamente nossa, onde ele simplesmente vendeu. E o dinheiro, Deus sabe onde foi parar. Livre circulação de capitais internacionais, ou seja, com a aproximação a essa abertura de capitais. Né? Abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais. Hoje nós temos uma diversidade de empresas. Eu me referi os famosos fast foods, McDonald's, Habib, girafas, etc. Mas eu posso ir para empresas de automóveis, Fiat, Volkswagen, Toyota, etc. São todas fábricas de outros países, mas estão dentro do nosso país aqui fabricando. Tem a sua matriz no seu país de origem e tem as suas filiais espalhadas pelo globo. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico, ou seja, a quebra disso aí. O Estado de maneira alguma pode proteger a sua economia, pode proteger o que ela produz. Né? Por quê? Porque aí vai ser, você for analisar isso aí, essas caixinhas de som, quando vocês vão comprar, olha aí, vê um papelzinho dizendo o quê? Made in China. Se você for pegar um preço de um produto vindo da China para um preço do produto fabricado no Brasil, nós vamos ter uma diferença enorme de valores. Né? Então, justamente porque esse protecionismo ele não existe. Porque se o Estado protege, de certa forma o nosso vai ter um valor melhor do que o que está vindo de fora. Redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Ou seja, a empresa vem se instalar aqui em Santana, por exemplo. Mas para ela conseguir essa instalação, ela quer tudo de graça. O local, a fábrica, isenção fiscal, ou seja, ela vai passar um bom tempo sem pagar imposto. Isso daí é uma das características do neoliberalismo. Né? Outro sinal de novos tempos no mundo do trabalho é o discurso oficial das escolas técnicas e de formação profissional. Pessoal, como eu me referi para vocês lá atrás no nosso início, né? A questão da educação. Qual é o papel da educação? É fazer com que a gente entenda melhor esse processo do trabalho. Quando eu me refiro para vocês às formações técnicas, das escolas técnicas de formação profissional, é aquela escola que você tem um período regular, quando você vai ter todas as suas matérias normais, português, matemática, história, geografia, biologia, sociologia, etc. Né? E em um outro momento você vai estar tendo aula do curso que está sendo oferecido. Então, ou seja, você vai sair, terminar o seu estudo dos 3 anos, você já pode entrar no mercado de trabalho apto para trabalhar, porque você foi especializado, você se tornou apto a exercer aquela função. O contexto da globalização e do neoliberalismo foi acompanhado por grandes transformações no mundo do trabalho, com grandes consequências para os capitalistas e para os trabalhadores em geral. Nós houvemos uma mudança significativa para isso. Dito isto, sequer uma questão para começarmos a pensar juntos. O quê? Quais são as possibilidades de inserção dos estudantes no mercado de trabalho reestruturado, precário, flexível e diante de uma realidade na qual não existe somente o desemprego, mas também o chamado desemprego estrutural? O que quer dizer emprego estrutural? Vocês que estão com 18 anos, é fácil arrumar um emprego? É fácil se manter no emprego? Chegando aos seus 40 anos, você continua no emprego? O que é desemprego estrutural? É o desemprego que ocorre porque o número de empregos disponíveis em alguns mercados de trabalho é insuficiente para proporcionar emprego a todos que desejam. Né? Isso acontece muito. Nós temos milhões de brasileiros desempregados. Né? Por falar nisso, todos ou todas conhecem este termo grifado acima. Vamos conversar sobre isso nestes slides. Como é a questão do emprego?
para vocês. É fácil arrumar? A crise econômica da década de 1970. Pessoal, isso aí veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? A crise gerada pelo conflito da guerra. E em seguida nós tivemos a questão do confronto. No início dos anos 70, o capitalismo viveu mais uma crise, que já apresentara seus primeiros sinais na década anterior. A recuperação econômica da Europa Ocidental e do Japão, destruídos pela Segunda Guerra Mundial, tinham se completado. O mercado interno estava saturado. O que é saturação? Pessoal, é vocês terem coisas demais para vender, mas não tem a quem vender. Se torna saturado. Japão, como foi colocado aqui, ele foi um país destruído na Segunda Guerra Mundial. E, em pouco tempo, ele se torna uma potência mundial. Por quê? Porque ele houve investimento, ele houve mudanças no seu contexto e buscou formas para sair dessa questão da saturação. Crise de superprodução, lembra? E o impulso para criar mercados de exportação para os seus excedentes tinha de começar. Então você busca agora novos mecanismos para vender o que você está produzindo. Então olha a facilidade que nós temos hoje na questão da internet. Imagina aí nessa pandemia que as coisas estão fechadas, as lojas estão fechadas, mas tem pessoas que continuam comprando. Via o quê? Via internet. Entra na loja, entra no site, escolhe o que quer, compra e o produto chega até você. Mas isso não era simples. A queda da produção e das taxas de lucro já traziam consequências estruturais para o principal país capitalista, os Estados Unidos. As voltas com problemas fiscais e aumento da inflação. Aí vocês vão ler essa página 152 e 153 para entender melhor isso daí. Né? Então tá aí, ó. Olha aí, é o que nós estamos passando hoje. Você chega para abastecer seu carro, a gasolina está um valor absurdo. Você vai comprar hoje alimentos. Hoje, alimentos foi o que mais cresceu durante esse processo da pandemia. Então, você vai, o que você comprava com aquela quantia X todos os meses para fazer a sua feira, hoje você já tem que optar pelo que você vai levar, porque os preços dos alimentos subiram. Então, é o que está acontecendo com a gente hoje. Certo? A crise continua, só que essa crise ela migra. Em 1973, nós temos a famosa Guerra Árabe-Israelense. Ou vocês podem identificar como a famosa Guerra do Yom Kippur. Né? Quando os países árabes produtores de petróleo resolveram embargar as exportações para o Ocidente. Ou seja, quem vai determinar agora os preços somos nós. Quem produz somos nós, então quem vai mandar somos nós. Isso daí gerou um conflito maior. Né? Causas: Israel não retirou as tropas das áreas ocupadas na Terceira Guerra, como determinou a ONU. Tira, Israel não tirou. Ataque simultâneo do Egito e Síria em Israel na data religiosa do Dia do Perdão. Certo? Então nós tivemos esse conflito. Quem determina? Tanto que você vê o barril do petróleo, quem determina são os grandes produtores, que vai determinar o valor do barril do petróleo. Né? Então essa crise, a gente para pensar, qual é o que nós podemos fazer para sairmos dessa crise? Qual a solução para sair desse beco sem saída? E agora, o que nós vamos fazer? Parte da resposta veio das teorias neoliberais dos pensadores conservadores Friedrich von Hayek e Milton Friedman. Né? O que foi que eles pensaram? Estes avaliaram que o estado de bem-estar social que caracterizou os principais países capitalistas após a Segunda Guerra eram caros, dispendiosos demais, de caráter intervencionistas na economia, com muitos compromissos assumidos com o objetivo de se manter a qualidade de vida da população, programas de assistência, seguridade social, direitos de pensões. Pessoal, isso aí é o que eu já venho falando para vocês em aulas anteriores, aquele estado bem-estar social onde tudo funciona, e essas coisas que funcionam é paga pelo Estado. O trabalhador, o cidadão não vai arcar com essas despesas, certo? Mas devido ao processo neoliberal, o Estado, quando perde forças, ela deixa de praticar esse estado do bem-estar social.
Então, o caráter é o que? Intervencionista. Intervir. Bloqueia-se. Estado não tem que dar garantias de nada. O Estado não tem que estar ali para fornecer nada. Se você quer uma coisa de boa, de qualidade, você tem que pagar por ela. Você tem que correr atrás. Isso é o que acontece. Dessa forma, defendiam isto desde antes do fim da Segunda Guerra, inclusive. Que o welfare state, né, o Estado do bem-estar social, deveria ser substituído por um Estado mínimo, que se resumiria a privatizações, desinvestimento ou flexibilização nos setores públicos, educação, saúde e assistência social. É o que acontece com a gente. Você quer uma educação de qualidade? Você tem que pagar por ela. Você quer uma saúde de qualidade? Você tem que pagar por ela. Assistência social, nós não temos. Porque o Estado hoje não supre mais essas necessidades. Né? Então, o Estado do bem-estar social ele deixa de existir pós Segunda Guerra Mundial, né, com a entrada maciça do neoliberalismo. Aí vem o que nós chamamos de fim dos privilégios de ajuda aos pobres dos trabalhadores. Né? Os trabalhadores é que vão sofrer mais com isso. Mas também vem outra coisa. A solução aponta também de outro canto. Vem lá do Japão uma nova mudança no conceito de trabalho. Né? Desculpem, mas outra parte da resposta veio dos engenheiros japoneses Eiji Toyoda e Taishi Ono. Ou seja, Toyota, imagina aí, aquela famosa marca de automóveis, Toyota. O que eles pregaram? Aqui nós vamos ver isso aqui mais detalhado quando a gente for ver a terceira revolução industrial. Né? Tá aí os dois, né? Eiji e Taishi. O que eles pensaram? Estes defendiam que as empresas capitalistas deveriam flexibilizar, enxugar a produção e a mão de obra, terceirizar e produzir de acordo com a demanda de mercado. Flexibilizar foi o que eu coloquei. Todos nós temos que ser aptos a resolver todos os problemas apresentados. Por isso que ele fala o quê? Enxugar a produção e a mão de obra. Ou seja, você vai produzir para quem quer interesse, para quem está interessado no seu produto. Simplesmente você não vai mais produzir só por produzir, para tentar, não. Você vai produzir para aquela determinada área específica. Exemplo maior que eu posso dar para vocês: você vai fazer um aniversário, você vai chegar num ponto único que você vai ter tudo. Não. Você vai numa confeiteira para fazer o bolo, você vai numa doceira para fazer o doce, você vai no outro canto para fazer a ornamentação, etc. Né? Mão de obra substituído pela robótica. É um dos grandes saltos que nós vamos ver. E terceirizados porque você perde o vínculo com isso. E produzir para quem realmente se interessa. Né? Essas ideias que foram depois intituladas como toyotismo foram a solução apontada para o aumento das taxas de lucro capitalistas. Conhecidas também implementadas como produção e acumulação de capital flexível, modificaram profundamente as relações de trabalho dos empresários e do Estado com os trabalhadores, gerando novas formas de relações sociais. Ou seja, você vai receber de acordo com o que você produz. Vai ter seu saláriozinho lá garantido? Vai. Mas se você produzir mais, você vai ganhar mais. Essa é a visão que eles colocaram pra gente. Então, a partir do momento agora, você vai... Seu rendimento... Se você quer um rendimento melhor, você vai ter que trabalhar, você vai ter que produzir melhor. Você vai ter que aumentar a sua produção. Sendo assim, eu espero que a gente tenha diminuído as dúvidas e qualquer coisa eu estou no PV. É só mandar as perguntas para mim que eu responderei com o maior prazer do mundo. Até a próxima aula, meus queridos alunos.